Fala, investidor! Vamos agora para mais um vídeo do canal João Gatti Finanças. Hoje nós vamos falar da Petrobras. Eu compraria a Petrobras hoje? Ela deu uma subida e agora está caindo. Vamos fazer umas análises aqui. Mas antes da gente começar o vídeo, peço para vocês curtir o vídeo e também seguir a gente aí para receber mais vídeos como esse. Pessoal, o Petrobras fechou ontem a R$ 38,43 de cotação, uma valorização de 25%, né, nos últimos 12 meses. Um PL de 4,6, PVP de 1,11 e dividend yield de 7,64%. Tá? Ela andou muito tempo de lado aí durante 2025 e com a crise aí dos Estados Unidos com o Irã, com o aumento do preço do petróleo, aliado aí ao aumento do fluxo de estrangeiro no país, ela teve esse aumento e agora vem caindo aí com a trégua entre Estados Unidos e Irã e, enfim, hoje a assinatura do acordo de paz, né? Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Então a gente pode comparar aqui a Petrobras com o petróleo Brent e a gente pode ver que eles têm uma correlação bem forte. Ou seja, quando um sobe, o outro sobe também. Quando um desce, o outro desce também. E aqui a gente vê claramente isso, né? O preço do petróleo subindo e quando cai, a ação acompanha, né? Aqui é o nosso famoso indicador, o PL, né? A gente pode ver aqui que ele tem uma correlação, não é tão forte assim quanto o preço do petróleo Brent, mas porque, como a Petrobras, pessoal, é uma empresa estatal, ela sofre muita interferência do governo. Então, às vezes, quando o petróleo sobe e ela mexe na política de precificação, ela não acompanha essa subida. E aí a lucratividade não fica tão, vamos dizer assim, boa e a cotação acaba caindo, né? Então, é uma empresa que eu recomendo mais para investidores que já têm um tempo maior de investimento para começar a comprar a Petrobras, né? Para começar a estudar a Petrobras. Ela é uma estatal, né? Muito cíclica, então muito atrelada aí ao ciclo de commodity, que é o petróleo Brent. Então, por isso aí, o investidor iniciante tem que tomar cuidado aí com essa ação, tá? Então a gente pode ver aqui, pessoal, a cotação caindo com a queda do lucro e subindo aqui com a subida do lucro, né? E aí tem essas variações aí, né? Isso daqui acaba, nesse caso aqui, o lucro está dando uma leve queda aqui e a ação está subindo. Então vocês podem ver que às vezes ela não segue muito bem aí uma correlação tão forte, por causa desse ruído aí, por ser uma estatal, como eu falei. Então a gente vê aqui o histórico de dividendos. A partir de 2022 ela começou a pagar muito dividendos. Hoje está em 7,15, nos últimos 5 anos 27,83. Né? O pessoal achou que ela não ia pagar no governo do PT o dividendo, né? Mas ela vem aí pagando considerável aí dividendo, né? Acredito que o governo viu que é uma ótima fonte pagadora de dividendos, é excelente aí para estar ajudando no fiscal, né? Então a gente vê, pessoal, aqui também, tanto está se falando sobre o IPCA mais 8%, então a gente vê que tem ações que ganham do IPCA mais 8%, né? A gente pode ver a Petrobras aqui, nessa janela de tempo, ela gerou aí quase 29.000% aí de ganhos, enquanto o IPCA mais 8%, 10.000% de ganhos. Então, vocês podem ver que o IPCA mais 8 é um excelente investimento, né? Praticamente em 6 anos você dobra o seu capital, mas vocês podem ver que ações aliado ao bom pagamento de dividendos, ela pode sim valorizar aí mais que o IPCA mais 8. Então a gente vai agora para o cálculo do dividend yield projetado. Diferente das outras ações que a gente vem falando aqui, a Petrobras ela paga dividendo em função do fluxo de caixa livre.
Então, o fluxo de caixa livre nada mais é que o que sobra de dinheiro menos os investimentos, né? É uma diferença aí com o lucro líquido, né? Lucro líquido é competência, que a gente está falando de caixa. Então aqui eles distribuem 45% desse fluxo de caixa livre, né? É o equivalente ao nosso payout, né? Que a gente já falou anteriormente. E a gente tem aí o dividendo por ação, que deu aí 2,79, né? Com esse 80 bilhões projetado. Com a cotação de 39, a gente chega a 7,15% ao ano. Então, pessoal, com esses riscos, né, que a gente já mencionou aqui, por ser uma estatal, uma empresa cíclica, a gente deve exigir mais desse tipo de empresa, porque a qualquer momento ela pode perder seus fundamentos, né? Não é uma empresa defensiva, que mesmo nas crises ela consegue se manter. Ela é muito volátil, né? E por sofrer muita interferência, né? Isso aí acaba a gente precisando aí de um prêmio a mais, né? Para assumir esse risco. Então aqui eu fiz uma matriz, tá? Para mostrar para vocês o que a gente tem que analisar nesse tipo de empresa. Então tudo depende de qual que é o seu custo-oportunidade. O que seria isso? Hoje eu tenho a BBSE Trades, né? Uma excelente ação seguradora, outro segmento totalmente diferente, mas que me paga 10%, 11%, né, de dividendo. Então, quando eu penso numa Petrobras, eu não posso exigir menos que isso, porque os riscos que a Petrobras vai me trazer são muito maiores que a BB Seguridade. Então, por isso que aqui eu fiz essa tabelinha para mostrar para vocês que eu compraria a Petrobras se ela chegasse nesses percentuais de dividend yield, tá? E como é que ela vai chegar nisso, né? Tudo vai depender primeiro da cotação. Então hoje ela está aqui entre 35 e 40, tá? Mas hoje ela está com dividendo por ação de mais ou menos 2,80, como a gente chegou lá nos 7,5% no último slide. Então, hoje ela está longe, né, dos 12% que eu estou mirando, né? Se ela chegar aí a R$4, a R$4,50, com uma cotação aí de 30 a 35, como ela estava antes, né? Ela ficou muito tempo a R$33. Então ali era uma ótima oportunidade, porque estava pagando bons dividendos. Então é isso. Quando a gente analisa uma empresa que tem um risco muito alto, né, que pode perder fundamentos muito fáceis, a gente tem que avaliar, ou seja, qual é o custo-oportunidade meu. Ou seja, se eu investir numa BB Seguridade, que tem uma segurança bem maior, me pagando aí 10, 11%, não seria melhor que a Petrobras, né? A não ser que a Petrobras ultrapasse aí os 12%, e aí eu assumo aí esse risco, mas com esse prêmio a mais. Perfeito, pessoal? Vocês entenderam aqui essa matriz? Então, é assim que a gente tem que avaliar aí quando a gente vai investir numa empresa que tem lá uns riscos maiores. Perfeito? Então é isso, pessoal. Acompanha aí, segue aí o nosso canal, curte esse vídeo se você gostou. A gente também está no Instagram e também temos o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou colocar aqui o link do nosso grupo, aqui nos comentários. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima, pessoal.